Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Backstage de eventos, o Backstage do Salas Brasil. Eu costumo dizer que o Backstage, ao longo desse nosso início de atividade, já estamos aqui beirando acho que uns 6 meses de Backstage, traz as personalidades do setor, nossos convidados que costumam, estão já há muito tempo no mercado e vão trazer novidades para você. Vão falar um pouco da tendência do mercado, vão falar um pouco sobre o que fazer e o que não fazer dentro do mercado de eventos, né? Nós que passamos por uma turbulência no setor, eu estava aqui conversando com o meu convidado, talvez temos passado, talvez não, com certeza passamos pelo pior momento da história do setor de eventos, mas vamos trazer hoje para você aqui alguns ensinamentos que esse momento nos trouxe, né? Então, Paulo Passos, eu quero agradecer a sua presença, a presença aqui no Backstage de Eventos. Espero que você tenha gostado aqui do nosso cenário, da nossa atmosfera que foi feita para trazer você aqui, né? Eu, antes de te apresentar, eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Se o Palmeiras tem Mundial? Não, não tem. Não tem. Não tem. Mundial, eu vou pedir desculpa, que a gente estava falando sobre futebol agora há pouco, não tinha como fazer diferente. Aqui eu faço... Então eu vou fazer diferente. Então, vamos lá. Olha, quem não conhece o Paulo, acho difícil quem está no setor de eventos não conhecer o Paulo. O Paulo é o diretor executivo da Abrace, que é a Associação Brasileira de Cenografia e Estandes. Perfeito. O Paulo também coordena a Comissão Especial de Estudos lá da BNT. E é muito curioso, Paulo, eu tenho muita curiosidade para saber o que vocês, no momento ali, principalmente no momento da pandemia, o momento dessa virada de chave do nosso setor e tudo que a gente passou, né? A sua experiência que você que esteve navegando ali para poder tentar entender onde o setor de eventos estava, né? Então, a pergunta provocativa que eu ia te fazer, além do Palmeiras ter sido, sim, campeão mundial de 51, é saber se você é um cara feliz daquilo que você faz. Eu sou apaixonado pelo cara. Primeiro, eu nasci nesse setor. Vamos começar por aí. Meu pai era diretor da uma empresa chamada Alcântara Machado, que foi a empresa que começou as feiras no Brasil, primeiro a Fenite. Depois meu pai... Maravilhoso. Meu pai nos pavilhões do Ibirapuera, depois ele foi diretor do Salão Automóvel, começou como Salão Automóvel, Salão da Criança, outro evento que foi maravilhoso na época. Depois nós tivemos... meu pai inaugurou o Pacaembi, em novembro de 1970, né? E a minha mãe... Em novembro, né? Estamos no exatamente. Exatamente. Estamos fazendo aniversário da inauguração do Pacaembi, do Pavilhão de Exposições do Pacaembi. E a minha mãe trabalhou com o Dr. Caio de Alcântara Machado, né? Eu trabalhei na própria Alcântara Machado, então eu nasci dentro desse setor, ou seja, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, adoro o setor de eventos. São 44 anos já de profissão, comecei garoto. Trabalhar com o papai, cheguei lá, terno e gravata. O que você está fazendo aqui? Falei, vim trabalhar com o senhor. Falei, tá bom, mas e esse terno e gravata? Não, porque o senhor trabalha? Ele falou, mas eu sou diretor. Meia hora depois, estava descarregando o caminhão. Entendeu? Nos primeiros anos. Isso aí. Acho que você vai vir no escritorinho. Então, nos primeiros anos, ou seja, era metade do meu tempo ele era na área técnica, então, prancheta, projetos, e trabalhando nas montagens das feiras, sendo assistente do assessor, do aspone de alguém, seja do montador, do eletricista, do encanador, do porteiro, não importa, todos eles. E a outra parte na área comercial, na área de marketing, aprendendo de baixo, vendo e tal. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou um apaixonado por minha área, adoro, realmente agora. Eu falo que quem entra no nosso setor não sai, porque ele é viciante. Você é carioca? Eu sou vira-lata. Você é vira-lata? Eu sou vira-lata. Eu nasci em São Paulo, fui criado no Rio, por isso aí eu fui atleta do Flamengo, por isso que a gente estava brincando lá do Flamengo, da época do Zico, etc. Aí você fez lá no Flamengo? Natação, não dava. Futebol, a última... Clube Regatas, você... lá era essa foi a época boa do Flamengo, depois aqui em São Paulo, foi, acho que Paineiras, enfim, Pinheiros, que acabou dominando o cenário brasileiro. E depois eu fui para Recife, na verdade fui trabalhar já com o papai
a gente foi inaugurar o Centro de Convenções da Bahia, depois fomos para Pernambuco, fomos inaugurar o Centro de Convenções de Pernambuco, aí fui morar com o papai, e aí acabei fazendo a primeira faculdade lá, na Politécnica lá, a Católica de Pernambuco, de Recife. E aí volto para São Paulo. Então sou brasileiro com muito orgulho, né? Então tem um pouco de tudo. Aqui em São Paulo, aí fez família. Aí depois eu casei em São Paulo, já terceiro casamento já, sou brasileiro, né? Então, corajoso. E quantos filhos, Paulo? Três, maravilhosos, três filhos. Um engenheiro da Poli, uma psicóloga aqui do Mackenzie, e o Bart Simpson, que é o meu mais novo, que é uma cópia do Bart Simpson. Tem 18 anos, ainda está na escola ainda. Ele vai ficar muito feliz quando ele assistir e você falar que ele é o Bart Simpson, mas ele já deve estar acostumado com isso, né? Já, a gente brinca bastante. Ô, Paulo, e me conta uma coisa, e como que a Abrace agora, porque agora você é um consultor, né? Só para falar um pouco dessa sua trajetória, né? E aí você trabalhou ali com seu pai, etc. Tal, você chegou a assumir alguma parte do trabalho dele, à medida da hora que ele foi... Sim, óbvio. Ele trabalhou até o fim da vida dele? Sim, até o final da vida. Meu pai faleceu tinha 80 anos. Isso lá se vão o quê? Uns 5 anos, né? 5 anos, mais ou menos. Você falava ali. E, cara, você com 44 anos de profissão, uns 10 anos mais ou menos, eu estava numa reunião, nessa reunião entrou Eduardo Sanovich, presidente da BEAR, naquele momento era presidente da Embratur. A gente estava, uma conversa antes da nossa reunião, a gente estava batendo um papo. Ele estava falando o seguinte: o setor de eventos e até o mercado moderno, você não é mais aquele funcionário que você entra no Banco do Brasil, você tem aquela carreira dentro do Banco do Brasil, né? Você tem jobs. Você tem jobs de 10 anos, jobs de um mês, mas são jobs que a gente acaba tendo. Em 44 anos, cara, eu já fiz absolutamente um pouco de tudo. Eu já fui dono de montadora, já fui diretor de pavilhão, já fui diretor de feira, já fui cliente. Uma época eu coordenei um projeto da Apex, fomentando a cadeia frutícola brasileira, ou seja, meu trabalho era promover as frutas brasileiras no mundo. Então, como? Fazendo ações de marketing, na realidade, principalmente no mercado europeu, que são 70% das nossas vendas, né? Então, e óbvio que a maior ferramenta que a gente usa são feiras. Então, coordenando o pavilhão brasileiro em Berlim, Itália, vai em Berlim, Madrid, Moscou, Emirados Árabes, na Itália, Rimini, Bolonha e assim por diante, né? Então você já fez, cara, em 44 anos dá para fazer bastante coisa. Muita coisa certa e muita coisa errada. Me surgiu aqui um caminho desse nosso bate-papo, que é assim, que eu quero aproveitar um pouco da tua vinda aqui, né? Você é um cara de 50 e poucos anos de idade, que já tem 40 anos de mercado e viveu tudo isso que você falou que viveu, né? E o mercado nosso nessa transformação gigantesca, né? Em todos os setores, né? Eu queria um olhar seu, porque eu tenho a impressão de que o fato de você estar na Abrace, de você estar na BNT, depois desses 30, 40 anos de vida, você está mesmo querendo ajudar um pouco o setor a se orientar, né? Uma vez que a gente viu que... Uma obrigação que a gente tem. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar e tal, né? Eu quero um olhar teu, ainda que genérico, né, do que você acha que o nosso mercado, para onde vamos no mercado, né? O que é essa onda tecnológica, o que essas novas mídias, o que isso tudo está colaborando com o nosso evento. Inicialmente isso, né? Depois a gente fala um pouco mais ali do trabalho mesmo. Tá bom, ok. Então vamos falar um pouco de futuro agora. Eu tenho que falar um pouco do passado estou falando recente. Na pandemia, ficou claro uma série de situações, ou seja, que nós já sabíamos, mas ficou latente para todos que a necessidade de profissionalização do setor, né? Como a BNT, nós agora já tivemos a primeira reunião, a segunda, e ela começa a ser trabalhada a próxima norma, a norma brasileira de montagem. Essa norma a gente começa a primeira reunião agora em janeiro. Ele já tem o calendário do ano inteiro já marcado, vamos levar uns 2 anos para criar essa norma, de tocar em feridas, em assuntos que são anos com o mesmo defeito, os mesmos vícios de profissão que a gente acaba tendo, né? Vamos tentar, vamos cuidar dessas feridas. E como é que você cuida disso? Colocando numa mesa
todos os players. Ou seja, quando você faz numa feira, você tem aí o espaço, você tem quem organiza ou promove, você tem os fornecedores, quem monta esse evento, os fornecedores, você tem o expositor e, por último, o visitante. Tirando o visitante, todos os outros podem estar numa mesma mesa, falar, vamos resolver um problema aqui, vamos botar regra nossa, mais uma regra no nosso jogo. Não, veja bem, não é a norma. Essa casa aqui, não é a norma da promotora que faz isso com competência, não, entenda. Só que assim, o que não dá é para. Olha, a partir de hoje você vai usar um capacete azul. Aí o outro fala, não, a partir de hoje o capacete é amarelo, daqui o outro capacete é verde. Peraí, vamos sentar todo mundo, quer escolher? Vamos escolher uma cor? Vamos escolher uma cor, então vamos colocar essa cor. O que mais? Você é eletricista? Tá, você tem uma NR35, você tem uma NR10. Se você é uma empresa de montagem, falávamos isso há pouco, você quer trabalhar com montagem? Maravilhoso, fantástico. Só que você precisa ter, no mínimo, de conhecimento técnico e de infraestrutura técnica para poder atender. Você não vai fazer uma operação com engenheiro, exatamente. Você vai ter um engenheiro, fora o engenheiro responsável, o arquiteto responsável do stand ou daquela cenografia, a sua empresa tem isso. A sua empresa tem o registro no CREA e no CAL, que são os conselhos que representam essas duas profissões que cuidam de uma cenografia ou cuidam de uma montagem. Você tem uma infraestrutura própria, você tem um galpão, uma área industrial, porque o pavilhão, ou um centro de convenções, ou um local, não é lugar de você ficar cortando madeira. Uma coisa é o acabamento. Agora, você não vai construir no local, você tem que construir, é pré-montar. Ó, a palavra fala, montagem, não é construção. É uma montadora de stand, não é de construir. Ela constrói no seu galpão, na sua área fabril, e vai montar lá, assim por diante. Então, a gente começa agora essa norma. É a 7ª norma já da BNT, eu tenho o privilégio de estar à frente dessa. Acabamos agora a 16004, que é de nomenclatura de eventos. Fizemos uma PR, que é uma prática recomendável de biossegurança na época da pandemia. E antes disso, eu entrei na metade, foi quando eu entrei tive o privilégio de assumir essa coordenação, uma de espaço para eventos. É norma. Norma para quê? Porque imagina o seguinte, imagina que eu e você estamos aqui agora. Só que eu resolvo pegar esse microfone, jogar para lá, você joga para lá, quem está filmando resolve filmar para o outro lado, não vai dar certo. Então, se cada um souber o seu papel direitinho, a gente consegue algo com maestria, etc. O setor, ele visa agora o quê? A profissionalização do setor. Eu sou de uma época que cada um tinha a sua formação, quando tinha formação, e você aprendia na prática. Hoje você aprende na prática, você aprende também nos cursos, nas faculdades, assim por diante, tem ótimos cursos no nosso setor. E há cada dia mais a segmentação do mercado. Olha, eu sou profissional da área de feiras. Essa, na realidade, é minha área de atuação, vocação e assim por diante. Me pede para fazer um rodeio, que eu não sei nem por onde começa. É que nem um médico. Imagina você... chega num neurocirurgião e fala assim, eu estou com dor na perna. Ele fala, ih? Mas o que ele pode fazer é indicar um colega. Entendeu? Ele tem uma ideia do que está acontecendo ali, mas não é a especialidade dele. O nosso setor, ele, cada dia mais agora é isso. Não há mais espaço para... É engraçado, não sei se você já reparou, tem umas propagandas assim, especializada em quase tudo ali. Ou seja, oficina mecânica especializada em Volkswagen, Fiat, ele bota todas as marcas do mundo. Mas que especializado é isso aí? Então, e você acha que, então, eu estava interessado em saber um pouco dessa norma que você acabou de entregar, que é a norma das nomenclaturas, né? Porque a gente dizia ali que, como colocaram os eventos todos dentro do mesmo balaio, né? Nós tivemos muita dificuldade durante a pandemia de aprovar a abertura de espaços como os nossos aqui, por exemplo, que eram espaços absolutamente controlados, né? Eu poderia colocar 30 pessoas, 50 pessoas numa sala de 200 metros quadrados e elas ficariam distantes sem nenhum problema teoricamente, nenhum problema de contágio, todas com máscara e tal. Só que a gente era considerado como setor de eventos, assim como é Lollapalooza, Morumbi, estádio de futebol, e então isso é uma coisa problemática. Essas normas... elas não foram feitas ali, já estavam desenvolvendo antes da pandemia ou acelerou na pandemia? O que acontece é o seguinte, como você falou muito bem, feira é feira, show é show, casamento é casamento. Todos são importantes. Vai perguntar para uma noiva ou para o noivo se o casamento deles é menos importante do que um show.
Não, todos são importantes, são absolutamente diferentes no seu conteúdo, da sua necessidade técnica, os objetivos públicos e assim por diante. Na pandemia ficou muito claro isso, né, como você acabou de comentar. Com a ajuda de um vereador na cidade de São Paulo, que é o vereador Rodrigo Goulart, né, no dia 14, não vou esquecer isso, porque era o dia de inauguração da primeira Expo Retomada. Evento feito pelo setor, o setor se reuniu para mostrar que o evento era um feito seguro. Desculpa, antes disso. Nós criamos um protocolo de biossegurança naquela época. Foi criado um protocolo de biossegurança pelas principais entidades do setor. A Abrace, a qual eu represento aqui, foi uma das que escreveu esse protocolo, ajudou a escrever. Nós bancamos. Por que a gente fala bancando? Nós contratamos o Hospital das Clínicas. Eu não sou médico. Nós contratamos o Hospital das Clínicas, foram os Hospital das Clínicas. HC, referência, América Latina. Isso aqui funciona? O HC falou, não só funciona, como isso aqui também não precisa. Tão preocupado, porque a preocupação de quem trabalha com o evento, a primeira preocupação é com o seu público. Então nós criamos um negócio até mais seguro do que os próprios médicos achavam necessário, do HC. Tiraram algumas coisas, pegamos aquilo ali e fizemos uma primeira feira para mostrar. Teoria é uma coisa, prática é outra. Fizemos um evento nosso, sem chancela oficial do governo, para mostrar que aquilo que era seguro. Naquele dia, no dia 14 de outubro, eu procurei o vereador Rodrigo Goulart, falei, Rodrigo, contei toda essa história, eu falei, a ABNT tem uma norma, que é a 16004, que fala de tipologia. Você precisa fazer um projeto de lei na prefeitura para parar, não sei se você lembra, naquela época o governo do Estado de São Paulo soltou a história de evento sentado, evento em pé. Cara, não existe isso, ninguém inventou isso. Né? A gente aqui ficou travado. Um congresso, por exemplo, ok, está todo mundo sentado. Sim, mas você tem uma feira, você tem uma exposição paralela que paga, que é o grande patrocinador daquilo ali. Então, não tem que circular. Eu até brinquei na época, vamos alugar um monte de carrinho de golfe, né? Porque a feira é uma exposição que você vai estar todo mundo sentado de carrinho de golfe. É uma loucura. E aí nós vendemos essa ideia para o Goulart, o Goulart gostou tanto que a partir daquele dia, dia 14 de outubro, passou a ser oficialmente o dia das feiras e eventos comerciais na cidade de São Paulo, é uma data comemorativa. Então você já começa a segmentar. E com o último, nós entramos, eu como ABNT, nós chamamos o grupo que criou a norma e mais alguns colegas, então metade ali técnicos, metade acadêmicos, revisamos a norma, porque a norma ela precisa ser atualizada, entraram novas nomenclaturas. Revisamos a norma, essa norma foi terminada, o vereador Rodrigo Goulart faz 2 semanas mais ou menos, deu entrada na prefeitura um projeto de lei e com isso a gente começa a criar políticas públicas específicas. Vou dar um exemplo. A gente estava falando, a gente começou brincando de futebol. Vamos criar política pública de fomento a eventos esportivos, por exemplo. Vamos trazer a final da NBA para cá? Eu não sei. Não estão querendo trazer a final da Libertadores para São Paulo? Na hora que você traz um evento desse, você fomenta turismo na cidade, você fomenta hotelaria, você fomenta restaurantes, você fomenta táxi, ou seja, todo aquele iceberg do turismo, toda a cadeia do turismo está sendo impactada com aquilo, inclusive nós que trabalhamos diretamente com isso. Sim. Porque por que a prefeitura... Que aconteceu agora com a Fórmula 1. Isso aí, exatamente. Quando você uma parada de LBT e etc. São os grandes eventos que você acaba fomentando. Agora, você só consegue fazer isso na hora que você trata sobre aquele segmento de mercado. Um exemplo disso, uma semana, teve uma reunião já decorrente desse projeto de lei, o vereador Rodrigo Goulart levou as principais entidades do setor, a Abrace é uma delas, para conversar com o secretário, para falar sobre um projeto de lei que é o Descomplica São Paulo, que é um nome provisório, pode ser Poupa Tempo de Eventos ou Descomplica, ainda é um nome provisório. O que é aquilo? Ora, a gente já perdeu muito evento para outras cidades do mundo, porque para você fazer um evento aqui, você sabe, nós somos todo mundo aqui do setor de evento, autorização, é um 40 carimbos, 40 não sei o que lá, tem uma série de coisas, taxa, o cara pega e ele leva para outra cidade. E olha, veja bem, se tudo isso aí fosse uma coisa, não, precisa por uma questão de seguro, porque mas não é. É burocracia. Tem muita burocracia. Boa parte é burocracia. Além do custo alto, a perda de tempo. Eu fui como gerente eu já comecei em pavilhão, fui como comercial, depois fui gerente, eu acabei sendo com diretor de centros de convenções. Como gerente, um trabalho que a gente fez com a Fundação 25 de Março, o Visit São Paulo, Convention Bureau, eu perdi um evento gigantesco na Cidade do Cabo. Puta. Porque a Cidade do Cabo
cara, deu um negocinho a mais lá para o evento. Aqui era só taxa, e lá eles querendo trazer o evento, levar o evento para eles. Você vai para uma feira na Alemanha, por Ainda exemplo. pega uma cidade linda daquela. Pois é. Você pega, por exemplo, vai participar de uma feira, por exemplo, na Alemanha, em Frankfurt. Você recebe o bilhete do metrô aqui em São Paulo. Aqui na tua casa. Ou seja, a cidade entende que aquilo ali é importante para o município. Vamos falar a verdade. Para essa geração de... Nós temos a maior capacidade hoteleira do Brasil é de São Paulo. As pessoas não vêm aqui para nossas praias, até porque a gente não tem praia. A cidade não tem praia. E nós temos uma capacidade de oferta hoteleira de Mas como é aquela frase mesmo que você falou? São Paulo é o trator... tem essa frase antiga, a vocação de São Paulo é o turismo de negócios. Isso se fala desde a época da inauguração do Contur, Conselho Municipal de Turismo. Quando seu pai inaugurou o AMB. Um pouco depois, mas por aí. E é ok, uma frase de impacto importante. E como é que a gente transforma isso numa coisa prática? Então, esse projeto de lei, ele é o início. Ele não é a solução, mas ele é o início da solução. Com isso, a gente vai começar a criar políticas públicas e o setor começa a se especializar. De novo, a especialização é o caminho do nosso negócio. Então, para aquele que está entrando agora para o nosso mercado, se especializa. E olha que interessante, característica do profissional de eventos. Ele é um generalista especialista. Ou seja, você tem uma ideia de como funciona tudo, você é um clínico geral, mas aí chega uma hora que você, agora eu quero ser gastro. Mas ele tem uma ideia do geral, como funciona. Dentro do negócio dele, isso que é importante. Porque aí, quando eu falo especialização, não é só por tipologia. Ah, eu sou um profissional de feira. Tá. Mas o que você faz em feira? Então, por exemplo, eu não sou eletricista, mas eu tenho uma noção de elétrica. Eu não sou tapeceiro, mas eu me viro se precisar de alguma coisinha. Vou apanhar até dizer chega, mas eu vou fazer. Então, o profissional do futuro, o profissional que está entrando agora, e sem contar a formação acadêmica. Falamos, no mínimo, uma segunda língua, etc. Tal, que são as características do nosso mercado. Hoje em dia é o mercado mundial. Agora, uma coisa que eu estava conversando aqui com um convidado a respeito desse trabalho também das agências, né? Se você fala no especialista, mas se a agência, de repente, ela é contratada para fazer um job e ela tem sim que passar, abraçar todas essas áreas, o que você então diz com relação ao nível de especialidade? Como fica a agência dentro desse negócio? Você acredita no trabalho das agências, das produtoras? Não tem a menor dúvida. O que eu não concordo, e a gente até falou isso há pouco, quando é um número muito pequeno, mas você tem agências que se apresentam como montadoras distantes. Elas não são. Elas não têm 1 metro quadrado de galpão, não têm infraestrutura técnica, não tem nada. Elas se apresentam, é uma parte pequena do mercado, mas é um concorrente que está hoje em dia dentro do incomodando pavilhão. Está incomodando e a gente está batendo junto com o CREA, com o CAL, porque é quase um exercício legal da profissão. Tá? O que é isso? Na verdade, o cara é um agente? Ele é um agente. Ele é agência. Ok, agência, legal. Só que ele se apresenta como uma empresa de montagem de oceanografia. Ele não tem infraestrutura, ele não tem capacidade, conhecimento técnico. Você faz isso fácil. Você faz isso fácil. Então, nós temos. Não, ok, agora vamos lá. Se ele é uma agência, a agência é o nosso cliente. E a função, eu estava contando alguns casos do banco de eventos, do Zé Vitor Oliva, tive o prazer de participar de alguns deles como fornecedor. Esse é o trabalho da agência. E aí o que ela tem que fazer? É que nem eu, por exemplo. Eu preciso do eletricista, não preciso? Não sou eu que vou fazer. Eu sei que eu preciso, eu vou chamar o eletricista para ele fazer. Então a agência ela cria toda ela entende toda a concepção do evento, onde quer chegar, qual o objetivo. Sim, estratégia. Vou participar desse evento para quê? O que eu quero alcançar? Ou seja, o que o cliente quer alcançar? Quais são os objetivos desse cliente ao estar lá? Qual que é a linha de comunicação naquele momento daquele cliente? E aí, com isso, ela cria toda uma campanha onde a cenografia ela é parte só disso aí. Aí ela vai contratar a cenografia, ela vai contratar
a equipe de, sei lá, de A e B, ela vai contratar todos os fornecedores necessários, cada um especializado na sua área. Eu não Mas acredito. até aí não tem erro nenhum, né? Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. É mais ou menos o seguinte: você é o técnico de futebol. A agência é o técnico. Ele não está ali no Eu gol. quero saber qual é aquele cara do problema lá que você falou. Nós vamos ir para cima deles e tal. Porque, assim, esse é o papel da agência. E eu fui agência há muito tempo, não de eventos, mas de publicidade. E eu sei que o cliente espera de você o resultado completo. O cliente não quer pepino. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu sou obrigado a ir buscar os fornecedores e trazer a melhor solução. Isso aí. Né? O que eu não posso falar? Que eu sou. Onde está o erro? O cara fala, eu sou a montadora, eu sou a produtora. É que ele entra, o que acontece? Você entra no site desse tipo de empresa que eu te falei aí. O site dele é como se fosse uma empresa de cenografia de montagem. Normalmente é aí que pega. Tá? Ele não é. Ele é uma agência. Esse outra empresa que você falou aí, a culpa é minha. Eu misturei duas situações na mesma conversa. Não, mas é que elas se misturam em algum momento mesmo. Essa segunda parte é o seguinte, é uma agência. Cara, a agência, ela faz... ok, eu faço barba, cabelo e bigode. Ela tem todos os fornecedores que trabalham para ela. Tá tudo certo. É o trabalho dela. Da mesma forma que uma empresa de cenografia não é agência. Não cabe a ela também esse trabalho. Acho que se cada um souber o seu espaço, o mundo trabalha direito. É que eu entendo, Paulo, que o cliente gerou um pouco essa confusão, porque você quando vai brifar o cliente, quando o cliente vem te brifar, você tem que apresentar para ele as soluções. Até aí tá tudo certo, como você falou. Vamos entender o que você quer, o que você precisa, etc. Tal. Uma vez entendido, o cara da agência perderia o negócio, ele falou assim, agora você procura aqui, ó. Não. Acho que o trabalho da agência é fazer essa ponte, né? Ponte, coordenação, gerenciamento. Mas aí eu te pergunto, o portfólio dela, site, ou portfólio dela, o que for, ela não tem que dizer, sim, temos isso. Sim, tá tudo certo. Ela não é que ela tem, ela fornece, ela trabalha com... É diferente. Tá, mas aqui no mercado... tenho já é complicado. Tenho diferente. Mas é como o mercado se tornou, né? Eu acho que assim... Isso acontece em todas as áreas, cara. Se você é correto, honesto na sua apresentação, você só tem a ganhar. 99% das agências, elas são honestas e fazem da forma certa. Quer um exemplo? Expositor brasileiro, estou falando feira agora, via de regra, não são todos, por favor, mas via de regra, não sabe participar de feiras. Não sabe. O stand é um alter ego dele. Isso a gente já falou aqui várias vezes. É um alter ego, né? Tá errado. Portanto, e o briefing, então ele não sabe nem fazer o briefing da forma correta. O briefing ele vem o seguinte, olha, eu quero uma mesa, 4 cadeiras, eu quero... Tá, mas... Meu concorrente está como? É isso aí, onde é que ele está e tal. Mas peraí, desculpa, amigão, por que você vai fazer? Por que você está participando dessa feira? Qual o seu objetivo? Que objetivo que você quer alcançar? Que valor agregado você quer apresentar? Ou seja, toda a parte realmente de conceito, de marketing, que isso é extremamente importante. Ele pode falar, não, eu estou indo para vender. Tá certo, tudo ótimo. Mas fique claro o que você está querendo. Então, aí a sua cenografia, o seu projeto, seja, vamos lá. Pelo ponto de vista do arquiteto, um stand é arquitetura efêmera. Pelo nosso ponto de vista, ele é uma arquitetura promocional. O stand, nada mais, nada menos do que uma embalagem. E a primeira função de uma embalagem é vender o produto. É a primeira função. Senão ela não teria porque estar no supermercado. Essa é uma definição muito legal. A primeira função dela é vender o que está ali dentro. Pelo ponto de vista promocional, óbvio. Né? O cliente enxerga muitas vezes. Exatamente. Então, se você não... E aí entra a agência na história. A agência, ela pode... Ela faz esse... porque a gente está fazendo como a Brasce. A Brasce, nós estivemos à frente dos protocolos, estamos à frente agora dessas normas de montagem, e nós estamos criando um material. O nome no momento, ele pode mudar até o final, chama-se Passo a Passo na contratação de empresa de cenografia e montagem. Ou seja, é como contratar uma montadora. Primeira parte, ele vai ser dividido em 2 partes.
Primeira parte é briefing. Como fazer um briefing? Você tem que ir lá atrás, no comecinho mesmo. Né? Como fazer um briefing. E o segundo é como escolher uma empresa de cenografia e montagem. Então, por exemplo, uma das coisas que está aqui nesse material que a gente está escrevendo é vá visitar o galpão. Vai lá. Uma das coisas. Vai ver se tem mesmo. A segunda é, aquela empresa que você está contratando, ela tem o perfil do que você está precisando? Porque as próprias empresas de cenografia e montagem também se especializaram. Você tem empresas hoje em dia que fazem grandes cenografias. Agora um standzinho mais simples não faz. O desafio é, você lembra o que você me disse ali logo que você chegou? Que na época do seu pai, vocês tinham um X tempo para poder fazer um projeto, para poder construir, para poder fazer alguma coisa. Alguma coisa que você falou. Aí você disse assim, hoje o cara liga e pede um projeto daqui a 2 horas. Nós estamos vivendo esse mundo da velocidade, né? E o mundo da velocidade acaba que jogando muita coisa dessas aí em xeque é um desafio para vocês, porque eu estou dizendo assim, o cara vai procurar, eu vou fazer uma feira. Cara, eu vejo aqui todo dia, o cliente quer a solução pronta para fazer um evento, a gente é evento corporativo, um pouco menos complexo às vezes. O cara quer a solução pronta, rápida, barata e rapidíssima. Então, mas... O negócio tem, sabe, é como ele se apresenta. Cara, mas espera aí, não, eu não trabalho assim. Eu trabalho, isso que você vai perder o cara. E aí, não é? Perde. Eu acho que aí é o segredo. Eu estou te provocando aqui, Paulo, porque assim, é preciso a gente olhar... Eu vou te fazer uma pergunta. Esse cidadão aí, é negócio ou é trabalho? Você sabe qual é a diferença do negócio e trabalho? Pode me explicar, por favor. Então, você que é professor... Isso foi me ensinado por um colega, um ex-chefe. Nunca mais esqueci isso. Fiz, inclusive, eu escrevo para algumas revistas, uma delas eu falo exatamente sobre isso. Aquele cliente que te liga de última hora, um negócio que vai te dar um trabalho violento, você tem um risco grande, talvez não conseguir entregar, vai te exaurir até dizer chega. Risco alto de não dar certo. Risco alto, e você só está pegando aquilo, você com medo porque eu vou perder aquele cliente, eu vou perder aquela verba, eu preciso daquele dinheiro. Isso é trabalho. O que é negócio? É o cliente que chega na data certa, com o valor justo para ambos os lados, um pouco mais, um pouco menos. Taxa de risco sempre existe, não estou falando para acreditar em Papai Noel, mas ela é uma coisa mais plausível e que vai te dar tempo de você levantar a cabeça e ver o que está acontecendo no mercado. Você não está enfurnado naquele negócio ali. Isso é negócio. É a difícil arte de dizer não. Quando a gente começa a aprender a falar não, a gente começa a levantar a cabeça e olhar o que está acontecendo no mercado e ver que existem outras oportunidades que se você está tão naquele trabalho, você não acaba não pegando. E você entra num ciclo vicioso de só pegar trabalho. É mais ou menos, eu gosto muito de analogia, a diferença do padeiro pro empresário de panificação. Pro panificador, isso que eu ia falar. O do empresário. O empresário. Entendeu? Porque o dono da padaria, que é o que eu chamo de padeiro, normalmente ele está no caixa, em São Paulo, né? Porque São Paulo é assim. Está no caixa, entrada normalmente pela direita, saída pela esquerda. Dali ele está olhando, tudo, ele sabe tudo que está acontecendo ali dentro. Não tem uma xícara que não seja lavada que ele não esteja olhando. Ele sabe tudo o que acontece ali. Ele é o primeiro a entrar, o último a sair. O empresário de panificação, ele botou uma funcionária, normalmente é mulher, não sei porquê, mas enfim, é uma funcionária de confiança dele, ou um filho, uma filha, que está ali no caixa, fazendo esse papel. E ele está vendo ponto de venda, está vendo novas máquinas, está vendo novos produtos para colocar, ele está aumentando o número de negócios. E você tocou num ponto numa indústria ainda que aqui em São Paulo absurda, né? Exatamente, é gigantesca. Então, o que acontece? Na hora que você começa a falar, esse cliente liga para você e fala assim, cara, desculpa, não tem como te atender, e atender bem o outro, a pandemia ela acabou fazendo isso. Hoje em dia você pega aí, eu tenho diversos associados da Brás que aprenderam a falar não. Cara, não vou conseguir te atender. Não, mas eu preciso, por quê? O comprador está tão habituado a gente resolver o problema dele, a jogar o abacaxi, não estou falando só a agência, não, o próprio expositor final mesmo. O que eu percebo, e não sei se você também percebe, porque eu estou aqui dentro, desse lado de cá agora, é que o despreparo também vem da pessoa que...
Dos dois lados. Mas começa da pessoa do comprador. Sim. Ele não sabe muito bem o que quer, não sei o que, tá atolado, tá fora do time. Só que a minha preocupação, Paulo, é que isso tenha acontecido com muita frequência, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei. É o normal do mercado. É normal do mercado. É o normal do mercado. Mas é do mercado de eventos ou do mercado geral? Eu acho que não sei, eu posso falar do setor de eventos. Acho que o do setor de eventos isso é o normal. O que nos cabe? Arrumar. Isso. O que acontece? A gente comentou, não sei se antes ou agora, depois de uma certa idade, a gente tem algumas obrigações. Foi antes. Hã? Foi antes que a gente comentou. Eu não lembrei do negócio da idade que você falou. Você tem uma obrigação de dar retorno para o mercado. Nem que seja por obrigação ou por prazer. Né? E também até como executivo de uma associação, é de falar basta para algumas coisas. Quer ver uma coisa? Mercado de preço. Ora, a Abrace, a associação a qual eu represento, nós somos em mais ou menos em torno de 100 empresas. 100 empresas. Existem 7.500 cadastradas. Nesse momento eu represento 100. Eu não sou um sindicato, eu não estou aqui para representar o mercado de montagem de cenografia brasileiro. Por mais que a gente até hoje em dia seja sinônimo disso, porque eu fico feliz. Eu quero representar as melhores empresas. Nós criamos um selo de qualidade. Então, para você ter o selo de qualidade, você precisa ter isso. Não, isso é muito bom. Né? Agora, a gente está lançando um selo de sustentabilidade. Agora, tudo isso custa. Então, ou seja, é a nossa forma também de doutrinar o cliente. Então, vamos fazer um passo a passo. Agora, a gente também vai fazer um curso para os nossos vendedores. Vamos assumir a nossa parte também da culpa. Chegou o briefing assim, amigão, devolve. Fala, cliente, amigo, te amo, mas assim eu não consigo te atender. Mas eu preciso, amigão, eu preciso dessa informação. Porque você entrar numa montadora hoje em dia, você tem um departamento de projetos gigantesco, que é só vai e volta. Como eu falei, na época quando eu comecei, era prancheta. Era na prancheta, era no lápis, era no adesivo, tá? Canetinha nanquim, levava uma semana a fazer um projeto. Putz, é verdade isso. Agora o cliente quer que no AutoCAD ou no 3D Max você faz em 2 minutos. 2 minutos você faz um projeto. E aí o que acontece? Você perde qualidade no trabalho que você está oferecendo. Personalização, perde tudo. Será que realmente aquilo ali era o melhor para aquele cliente? Não sei. Com certeza não, porque virou um negócio tão automático e ele nasce errado. Essa é a minha preocupação, porque ele nasce errado, né? Da onde ele... a maneira como foi brifado, como a coisa veio. Vamos entender o seguinte, esse comprador também, ele tem uma faca na cabeça, uma espada na cabeça dele, quer o custo. Ou seja, não é preocupar, ele é o demônio da história. Não, é todo um sistema que a gente precisa aproveitar a pandemia para melhorar o sistema. Eu não posso, se eu culpar aqui um profissional, uma parte do processo... Seria injusto. Seria injusto. Eu não posso culpar a montadora, não posso culpar a agência, não posso culpar o expositor. Eu não posso Todos têm que sentar à mesa e tentar resolver. Vamos tentar resolver. E aí essas normas da BNT, elas têm exatamente com esse objetivo. Tá? Quando a gente faz um selo de qualidade, quando a gente faz um selo de sustentabilidade, fala, amigo, você quer contratar uma empresa, ter uma chancela de sustentabilidade? Legal. Para isso eu preciso de tempo, preciso pagar um pouco mais, tem uma série de coisas. E você vai ter um retorno. Participei outro dia de um evento do setor, e eu vi uma palestra que eu fiquei queixo caído, que empresas inclusivas têm uma taxa de faturamento em torno de 30% maior do que as empresas que não são inclusivas. Olha isso. Fiquei, ok, vamos tentar entender. Que as pessoas têm cabeça mais... Nessas empresas, as pessoas têm cabeça mais aberta. Ao ter cabeça mais aberta, estão analisando o mercado, estão vendo quais são as oportunidades que tem e assim por diante. Não estão só assim. Então, na hora que a gente entra no processo automático, a gente está assim. Na hora que a gente começa a aprender a dizer não, você começa, inclusive, a achar novos segmentos de mercado. Você tem mais tempo para fazer... Fazer bem feito, fazer melhor, novas tecnologias, visitar uma feira e assim por diante. Eu tenho um momento aqui chamado de Mandiná. Lembra da Mandiná, né? Mas antes do Mandiná, eu quero saber de você uma coisa que me ocorreu aqui, que um outro convidado estava falando, sobre... A gente vai entrar num ano novo e o momento Mandiná vai falar um pouco disso, que a gente vai falar um pouco disso
que eu quero o teu olhar para o ano que vem, Tá. mas eu quero saber assim, quais são as dificuldades que o setor está encontrando agora, porque recentemente, semana passada eu fui dar uma entrevista e e me perguntaram isso, né? Qual a dificuldade que o setor, no seu ponto de vista, está encontrando agora pós-pandemia, né? Você tem uma maior, assim, né? Vamos ver se o teu olhar coincide com que... Vamos imaginar aqui que eu estou segurando uma bandeja, tá? Retangular, mais ou menos dessa altura, e ela está cheia de água. E eu começo a fazer assim. Isso é a pandemia. Esse ano, essa bandeja foi colocada na mesa. Mas se eu pegar isso aqui agora e colocar na mesa, a água ainda vai continuar balançando. Ela vai levar um tempo para essa água, mesmo depois de ela ter sido colocada aqui na mesa, para aquela água, a força da inércia, parar para aquela água ela Estabilizar. se estabilize. Esse momento a gente está assim. Nós tivemos aí um recomeço que não foi. Eu mesmo fui dizer que eu errei na minha bandinagem, falhou até dizer chega. Eu achei que nós íamos voltar esse ano feito uma bola de neve. Conforme ela vai descendo, ela vai criando corpo, massa, né? E vai ficando maior, consequentemente. Peraí, nessa analogia significa cada vez mais loucura, loucura. Mais eventos. Mas então, loucura... Ia começar devagar, depois ia crescendo, etc. Tal. Não, nós voltamos feito uma avalanche. Voltamos feito uma avalanche. Num dia abriu a porteira, saiu todo mundo. O começo foi uma calamidade, porque vários eventos intercalados, falta de mão de obra, falta de infraestrutura. Agenda toda. Não, veja, aquelas empresas que tinham, sei lá, 8 caminhões, estavam com um caminhão. Então, com 8. Foi ela, culpada. 8 caminhões. Tinha que fazer como é que é? Make-up? Make-up. 8 caminhões, tinha um caminhão. Tinha 300 funcionários, estava com 10 pós-pandemia. E, de repente, volta um volume de trabalho igual que era antes ou até pior, porque grandes eventos que normalmente aconteciam em datas distintas aconteceram na mesma semana. Né? Então, foi uma calamidade nisso aí. Agora, as coisas, tempo é o melhor dos remédios. As coisas começaram a se ajeitar e assim por diante. A gente entra no ano de 2023 ainda sofrendo um pouco com isso, tá? Você tem um número de profissionais hoje dentro dos pavilhões que não era de pavilhão, outros saíram, entraram os novos, a gente precisa ajudar a formar essa mão de obra, que ela não está qualificada, né? Tem alguns trabalhos sendo feitos aí por algumas entidades, a nossa é uma delas que vem se preocupando com isso também, mas tem outras que estão fazendo um belíssimo trabalho também. O mercado está se ajeitando. A água ainda está. Ainda tem. Você vai ter ainda problemas ainda o ano que vem. Agora, mostrou-se uma necessidade da profissionalização. O selo da Brasce, o selo de qualidade nosso, ele nada mais é do que um selo de segurança. Ou seja, claro, se você contratar uma empresa que tem selo de qualidade, você vai ter uma empresa que vai te oferecer mais segurança naquilo que você está contratando. Contratou. Ela é uma empresa que tem alguns anos no mercado, ela é uma empresa que tem registro no CREA no CAL, ela é uma empresa que tem galpão, ela é uma empresa que tem referências comerciais, ela é uma empresa que tem referências de cliente, ela é uma empresa que segue um código de ética. Entendeu? E essa régua nossa ela vai aumentar daqui a pouco. É uma empresa que oferece seguro, o seguro é obrigatório, todos os funcionários têm seguro, todos os funcionários são registrados. É sustentável. Tem uma série, é isso aí. Então você tem, ok, não é mercado de preço. Então está mostrando que há essa tendência de mercado. E a sustentabilidade é algo que deixou de ser uma mania, um modismo, perdão, e realmente é uma... Veio para ficar. Você, se não tiver uma certificação de sustentabilidade, você tem alguns clientes que você vai parar de atender. Eles não vão aceitar mais você. Isso é fato. Como associação, a gente vem trabalhando bastante nisso. Então, e aí houve essa analogia da bandeja, aí eu vou gravar ela. Então, essa água bateu, tal, não sei o quê, blá, blá, legal. E como é que vai ser 2023 na visão de Paulo Passos? Acho que o mercado voltou, mostrou a pujança do nosso setor, mostrou a força do setor. Aquele monte de besteira que foi falado durante a pandemia. Nunca mais vai voltar. Que os eventos vão terminar. Vão ser online. Tudo
online agora. Para. Puta, o que nós escutamos disso. Nossa, eu queria Você morrer. trabalha com eventos, então vai procurar outra coisa, porque nunca mais você vai. Entendeu? E Aqui as assim, pessoas estavam com medo. tinha dúvida, tinha dúvida. Na verdade, nós viramos refém do medo. Viramos refém do medo. Então, então, eu acho que 2023. a parte, por exemplo, quer ver um exemplo? Congresso. Olha que bacana. Eu tenho defendido o seguinte: qual o impacto dos eventos virtuais no setor de eventos? Cara, é mais uma ferramenta. Sem dúvida. É Olha aí. apenas mais uma ferramenta só. Que, se usada da forma correta, Vai potencializar o evento. essa tese chega. Vamos pegar uma coisa. O que foi provado na pandemia? Qual é o produto que a gente consegue vender na pandemia online? Conhecimento. Isso foi provado que dá para que o mercado gostou. Então, a parte de cursos online, etc. Tal. Muito bem. Vamos pensar no Congresso Médico. Tá. Qual que é o produto de um Congresso Médico? Conhecimento. Um congresso vende conhecimento. Não é mais nada, vende conhecimento. A exposição paralela está ali como patrocinador. Não deixa de ser conhecimento também, para você conhecer quais são os produtos do médico, aquele que... O networking é forte, né? Exatamente. O networking também é bem forte. Gigantesco. Mas o produto principal de um congresso é o conhecimento. O que descobriu-se com a pandemia? Peraí, você pode vender conhecimento online. Você pode ter o congresso físico, que aí é o network, é onde aquele médico que... Eles fizeram residência juntos, só se vê uma vez por ano. Eles vão se encontrar no evento. Aquilo ali não tem preço, e foi provado agora, dado ao sucesso absoluto de todos os eventos que estão acontecendo, desde que a porteira foi aberta. Não tem uma feira, não tem um congresso que não esteja lotado. Não tem mais espaço, tudo lotado, tudo está sendo feito. Raríssimas exceções que não está acontecendo, isso aí é o produto que está errado. Mas tirando isso, cara, tudo lotado. Mas, às vezes, o evento, digamos que seja aqui em São Paulo, aquele profissional que está em Porto Alegre, aquele profissional que está em São Luís do Maranhão, que não pode vir. Não pode vir, porque, ou por grana, ou por qualquer outro motivo. Agenda. Por agenda, ele pode assistir aquela palestra, ele quer assistir a sua palestra. Ele pode comprar só a sua palestra, assistir a sua palestra e ser creditado em pontos pela sua palestra. Então, são novas formas de monetização, novas formas de você vender produtos. Só isso. A tecnologia, nesse caso, só veio para... É uma coisa a mais. Para agregar. Né? Então, por exemplo, você pega hoje em dia, você vê uma mudança muito grande hoje em dia, parte cenográfica, de lona, as famosas lonas lá, um painel de LED. É tecnologia. Né? As coisas vão mudando. O gelo. Nos Estados Unidos, os caras eles iam no inverno, iam lá nos lagos, cortavam o gelo, levavam para a cidade, faziam fossos, colocavam lá um pallet, se eu não me engano, colocava lá e vendia gelo. De repente começaram a fazer isso em estações próprias para isso. Os Estados Unidos vendeu gelo para Cuba. E de repente nasce o quê? Nasce a geladeira. O produto continua sendo gelo. Só que a tecnologia fez que a forma de venda daquilo ali fosse diferente. Então, fantástico. Se você pegar... Você sabe, eu falei do meu pai algumas vezes aí, eu tenho muito orgulho da história do meu pai. Mas se meu pai fizesse feira hoje em dia, como ele fazia na década de 70, a feira ia ser um fracasso. O grande produto hoje em dia das promotoras não é a feira. O grande produto que eles têm é a relação que eles têm entre quem compra e quem vende. A tal da experiência. Sim. Aí, com isso, ele vai criar experiência. Perfeito. Com isso, ele vai criar experiência. Com isso, ele vai criar... tem uma promotora de feira que ela faz uma feira de 2 horas. De bicicleta, desculpa. De bicicletas. Ela foi organizar... Feira de bicicleta. De bicicleta. Ela foi organizar o Mundial de Mountain Bike no Brasil. Por quê? Porque ela tem o quê? Ela tem a relação de quem compra, relação de quem vende. E o objetivo dessa empresa é promover esse mercado. A feira, uma das formas com que ela promove esse mercado. Então, mas aí voltou... Ano que vem vai bombar. Vai bombar. Vai continuar que nesse ano vai estar melhor, cada hora melhor. As empresas estão saudáveis já, as empresas de eventos? Essa é uma outra pergunta. Não, financeiramente, como é que está? Não. São 2 anos que foram complicadíssimos.
Quem sobreviveu, tem que dar. Graças a Deus, é isso. Deus, ou seja, e diminuíram o seu tamanho, também foi bom, por um lado. A gente falou, né? Foi meio darwiniano. A pandemia não é o mais forte nem o mais rápido, é aquele que se adapta melhor. Então, aquelas empresas que durante a pandemia conseguiram se adaptar melhor, estão voltando mais rápido, estão saindo melhor. Então, óbvio que você tem casos aí que estão nadando de braçada e tem outros que estão ainda. Como é que eu vou pagar a conta desse mês? Sim, entendi. Você tem as duas. Mas assim, de uma maneira geral. Já estamos respirando. E ano que vem vai ser um ano porque pagaram as contas dos eventos que estavam atrasados. Você entrava no meio, olha, eu lembro na pandemia, eu visitando um associado, entendo o galpão dele, 4 mil metros quadrados de galpão, pelo menos tinha uns 3 mil metros de stand que ele não conseguiu entregar. Pronto, lá montado. E agora, quando começou as feiras, ele teve que entregar. Só que o dinheiro já foi. E aí ele teve que honrar o seu compromisso, não tinha como, né? Ô, Paulo, vou aproveitar aqui, eu vou te pedir um outro olhar. Vamos ver. Se você estivesse começando em eventos hoje e tivesse que tentar fazer algo diferente, que eu costumo brincar aqui, que é o Mar Azul, né? Nós estamos no Mar Vermelho, com todo mundo se matando aqui, concorrendo, e você que vai falar aqui para o nosso espectador, para quem nos ouve, o que você montaria de novo? Em que caminho? Eu acho que não entendi a pergunta. Eu montaria algo diferente dentro do nosso setor que você acha que pode ser uma tendência ou que pode ser uma coisa para não entrar exatamente na concorrência. Você chegou a pensar alguma vez nisso? Tem alguma ideia diferente com relação ao novo, ao moderno, que vem por aí? O que você acha que realmente vai bombar? Uma forma diferente? Ou você acha que... Cara, se eu soubesse, eu faria. Se eu soubesse responder essa pergunta, eu faria, porque é uma característica do nosso mercado, é que ele está se reinventando o tempo todo, ele se renova o tempo todo. E, na verdade, são nichos de produto. E essas pessoas, e você vai pegar as pessoas que se destacam, são justamente aquelas pessoas que tiveram a ideia certa e souberam, só ter ideia não adianta. Souberam também aplicar a ideia. Uma das coisas que você falou foi a pessoa se especializar, né? Especialização, educação, treinamento. Como é que está a educação nesse... Nosso setor? O que você... Então, a gente tem que separar o seguinte, vamos pegar os níveis hierárquicos, talvez. A galera que está no pavilhão é uma galera que aprendeu no dia a dia. Esse é o foco que eu acho que a gente tem que treinar. É o marceneiro, é o montador, é o eletricista, é o tapeceiro. Essa turma, a grande maioria hoje que trabalha, não fez um curso técnico. Aprendeu na raça. A gente tem como obrigação prover esses cursos para eles. E eu não estou falando de uma questão... eu sou capitalista, não tenho... acho que não vive nesse mundo... Não acho que eu tenho que dar de graça nada, não. Mas é que se a gente não fizer isso, eles não vão conseguir. A gente precisa focar e treinar nos próximos anos, oferecer esse curso para essa turma toda, que não quer curso, tem essa. Vai no Sebrae e pergunta lá, eles vão dar esse número para você. A gente precisa treinar essa galera para você criar um moto contínuo que daqui a pouco ele fala, se eu não tiver o curso, eu não consigo trabalhar mais. Mas no primeiro momento eu preciso oferecer às associações, às entidades, a gente precisa procurar patrocinar, através de patrocinadores, não sei, mas a gente precisa criar projetos para treinar essa mão de obra e dar a qualificação necessária. Acho que é uma vocação, é uma necessidade que a gente precisa ter, nem que seja social. Nem que a sua visão seja apenas social. A gente tem a obrigação de cuidar dessa turma aí. Paulinho, Flamengo, eu quero saber o seguinte, nós estamos chegando aqui no nosso momento final do nosso bate-papo, e eu quase que sei a resposta aqui, mas eu vou te perguntar, eu quero uma referência na área que motivou você a estar até hoje à frente desses projetos, esses projetos que, na verdade, educam e que constroem um setor de eventos melhor, mas me dá algum nome? Cara, eu vou te dar, eu não consigo te dar um, eu acho que eu vou te dar uns 10, porque o que acontece? Primeiro, Caio de Alcântara Machado. Aliás, eu estou concorrendo pela terceira vez ao Grand Prix, eu fui eleito um dos 3 profissionais sem referência do setor pelo 3º ano consecutivo.
Prêmio Caio Prêmio também. Caio, estou lá, eu, de novo, como personalidade do ano. Para quem está nos assistindo, www.premiocaio.com.br, categoria institucional, Vote no Paulo. Paulo Passos. Vote no Paulo Não, Passos. porque são Tem dois que ser- Paulo. Ah, Meu tem Paulo que ser- Ventura, tem o maravilhoso, Paulo fantástico. Ventura. Estou concorrendo com ele, então é Paulo Passos, por Paulo favor. Passos. Então, o Caio Alcântara Machado, meu pai, óbvio que é a grande referência na vida para mim. E Eduardo Alcântara Machado, filho do Caio Alcântara Machado, que foi meu chefe. Daniel Baldatti, do Elton Wide, que foi meu chefe. Ou seja, na verdade, todos os meus chefes, com todos eles, nesses 40 e poucos anos de profissão, eu aprendi alguma coisa. Todos eles, para mim, sempre foram grandes referências de cada um aprendendo alguma coisa, né? Aos colegas de trabalho que eu tive o privilégio de trabalhar até hoje também, mesmo os ruins, para saber como não fazer. Não é assim que eu quero fazer, eu quero fazer diferente. Isso é legal. Então, ou seja, é um mercado que eu brinco muito, até eu sou bem ativo nas redes sociais, e quando a gente se encontra, eu gosto, eu tiro foto com todo mundo sabe por aí, lá vê o Paulo tirando foto. Não para de tirar foto, porque eu gosto. Os amigos que a gente faz. Alessandro, não esquece da foto. Temos que tirar nossa foto hoje. Os amigos que a gente faz no setor são as grandes referências que a gente acaba tendo nesses aí. É apaixonante. Eu percebo pela maneira como você fala. E eu quero saber de você, se você curtiu participar desse backstage. Cara, muito bacana. O backstage é uma ideia de poder contar um pouco desse nosso bastidor, né, de falar um pouco do nosso mercado por trás das câmeras, né, de falar dos nossos problemas, das nossas dores, né, e das soluções que temos para o mercado na frente. E eu quero que você fale um pouco da ideia do backstage, o que você acha. Olha, devemos seguir. Não, eu acho que eu gostei tanto que a gente pode tentar fazer uma parceria com a associação, com a Abrace, porque eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar, entendeu? Possivelmente pode ter alguém que queira patrocinar. Eu acho que a ideia é boa, acho que a gente tem transmitir o conhecimento é a base de tudo, senão nós não seríamos profissionais na área de marketing, de propaganda, de comunicação. A gente precisa estar transmitindo isso. E esse aqui é um tipo de coisa que a gente precisa aparecer, precisa E é tão legal, né, quando você conversar, falar um pouco do setor e tal, e usar as ferramentas que a gente que alguns achavam que eram nocivas para o nosso setor, que iam destruir o nosso setor, muito pelo contrário, né, elas estão ajudando a gente. Tem um grupo que eu faço parte, que na verdade nós criamos, que a gente chama de os filhos das feiras. O que são os filhos? São os filhos da primeira turma. Sei. Legal. Da primeira turma, entendeu? Então, você é um, né? Eu sou um deles. Né? Então, tem os filhos do Caio Alcântara Machado, tenho eu, tenho o Fernando, filho do Fred. Tem uma galerinha aí, somos aí uns 8 ou 9 aí. Vamos bater um papo com eles. Assim, agora, o problema é que é uma conversa para você editar, porque é conversa de 5 horas. Vai longe, vai longe. Porque a gente tem que de história de bastidor, uma atrás da outra, né? E filosofar um pouco também sobre o mercado, sai ideia legal, né? Sai ideia legal, sai coisa legal. E a galera aprende, né, meu? Tem que aprender com quem reconstruiu, porque assim, vocês herdaram o mercado, na verdade, né? Olha que pretensão, né? Mas né? Essa galera, os pais vieram e falaram assim, filhos, continuem fazendo essa coisa acontecer, né? E eu vou aproveitar, e eu quero, para finalizar, você vai ter aqui a sua câmera para você poder deixar uma mensagem para quem está começando, ou começando a fazer um evento, ou começando em eventos, né? O que esse cara deve fazer? Qual que é a câmera? Essa daqui, fique à vontade. Então, a primeira indicação, vote em mim no Prêmio Caio. Vai lá, www.premiocaio.com.br, Grand Prix, categoria institucional, Paulo Passos Filho. Bom, bota lá, ajudei a fazer os protocolos de biossegurança, estou fazendo todo esse trabalho. Então, vote em mim, te agradeço aí. A segunda, não esquece de votar. A terceira, seja apaixonado pelo que você faz. Eu falo, meu filho que eu brinquei aí, o Bart Simpson, não sabe ainda o que quer fazer na vida, né? E aí ele... Não vai trabalhar com eventos? Talvez não. Não. Eu falo, eu quero gastronomia. Legal. Quer trabalhar com gastronomia? 10. Continua estudando, vai procurar emprego num restaurante. Ou alguma coisa que tenha a ver com comida. Vai lavar prato, vai aprender. Vai começar lá de baixo. Vai entender se aquele universo te
Se você se apaixona por aquele universo, se você se apaixonar por aquilo ali, cara, você vai ser muito bom o que você vai fazer. Óbvio, se você se empenhar. Mas... Que ele não pode achar que é só aquele glamour, né? Não. Tem que, sabe, lavar a louça, lixo, servir mesa. Tem que entender como funciona aquilo ali. Se você se apaixonar, cara, é o caminho que você quer fazer na tua vida. Pode ganhar dinheiro? Não pode ganhar. Isso é uma consequência. Mas se você não fizer aquilo que você ama, meu, esquece. Você, você vai ter um subemprego na vida inteira. Você vai pagar conta, você não vai ser feliz. Eu acho que, cara, ser feliz é um objetivo que a gente precisa ter na vida. Com certeza. Eu quero ser feliz. E a nossa vida profissional, a gente está, às vezes, sei lá, 60%, 70% do nosso tempo na vida profissional. Então, conselho principal, você vai começar agora, começa a trabalhar numa empresa do setor de eventos, daquela que você se identifica. Exatamente melhor, seja um buffet, seja um rodeio, seja uma feira, um show, não importa. Aquela tenta, e foca, hein? E foca. O Washington Oliveto, uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falou que ele queria trabalhar numa agência, ele bateu na porta da agência e ficou esperando até conseguir. Foca, eu quero trabalhar aqui, cara, se prepara, foco. É que nem barco a vela, né? Ou seja, o vento está vindo para cá e você quer ir para lá. Você vai fazendo isso, mas você não vai perdendo foco. Até chegar lá. Até chegar lá. Esse é o grande. Se é que eu tenho habilidade para dar algum tipo de conselho, é esse. Não, foi ótimo. Paulinho, muito obrigado Prazer imenso. Pela sua presença aqui. Eu quero... Quase bati no microfone umas 5 agradecer. vezes. Eu bati umas 20 e sempre bato. Quero te agradecer muito por você ter vindo aqui e deixo aí as suas considerações finais. Vote Paulo Passo no Grand Prix. Obrigado, hein? Obrigado a todos. Obrigado você. E você que esteve conosco mais esse backstage, espero que você tenha gostado também desse nosso bate-papo. Eu aqui, o Paulo Passos. Agora a gente vai criar aqui as nossas parcerias juntos com a Abraço, por que não? E vamos trazer novidades para vocês no setor com entrevistas legais. Não esqueçam de assistir essa e as outras entrevistas que a gente fez nas plataformas do YouTube e também do Spotify. Eu espero você, então, na próxima entrevista. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.